Olá, meus irmãos, mais uma vez, nossa reuniãozinha, nosso pequeno estudo, estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 4, falamos sobre a pluralidade das existências e hoje nós faremos a questão número 211, não é? E rogamos a Deus que nos cubra com suas bênçãos e que possamos buscar esse conhecimento que é tão importante na nossa elevação moral e espiritual. Obviamente que a prática, né, é fundamental. Não só o conhecimento, mas a prática do que se aprende, não é? Então vamos lá. Questão 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe a miúde entre irmãos, sobretudo entre gêmeos? A pergunta é: de onde vem a semelhança de caráter que existe entre irmãos, sobretudo entre gêmeos? E olha que o caráter, né, nesse caso aqui, se diz a questão moral do espírito, tá? Então não é aquele caráter, né, adquirido pela educação ou pela formação social. É o caráter do espírito, tá? Que é uma virtude do espírito. É esse caráter. A resposta dos espíritos é: espíritos simpáticos que se aproximam pela similitude dos seus sentimentos e que estão felizes por estarem juntos. Uma resposta curta, né, para uma pergunta que talvez exigiria, né, uma série de informações, considerando que não é tão comum, né, o nascimento dos gêmeos, o nascimento de gêmeos, não é uma situação corriqueira comum, mas geralmente são de espíritos, assim, de caráter semelhantes. Óbvio que já vimos também, com certeza, de caráter antagônico, né? De espíritos que são totalmente diferentes, de uma forma antagônica nas virtudes, nos gostos, enfim. Isso também pode acontecer, né? Mas aqui é o que mais acontece, é uma similaridade, né? Não só física, mas de caráter, né? Ou seja, então já trazem isso, já estão junto, né? Já se atraem justamente pela semelhança por essas afinidades, né? Já e obviamente que isso traz felicidade aos espíritos, conviverem, estarem, nascerem, né? Terem sido gerados juntos no mesmo ventre. Muito bacana isso, não é? 212, nos gêmeos siameses, em que há certos órgãos comuns, coabitam dois espíritos, isto é, duas almas, isto é uma pergunta. Nos gêmeos siameses, em que há certos órgãos comuns, coabitam dois espíritos, isto é, duas almas, né? Por que essa pergunta ele fala em espírito e alma? Porque coabitam dois espíritos, ou seja, há espíritos que estavam, né, estão sendo reencarnados, que obviamente a partir do nascimento, né, nós chamamos de almas, né? Então, enquanto está na carne, o espírito é chamado de alma. É o mesmo, é um encarnado, é alma, e o desencarnado é espírito, é o mesmo indivíduo. Não estamos falando da pessoa, nós estamos falando
do espírito e da alma, ok? Então nos gêmeos siameses, em que há certos órgãos comuns, e isso é muito comum, né, quando são siameses, coabitam dois espíritos, isto é, duas almas? Sim, a resposta, mas a semelhança de ambas faz com que pareçam uma só alma a seus olhos. Também uma resposta curta, uma situação extremamente, né, diferenciada, uma pergunta, né, complicada, mas uma resposta curta e objetiva. Ou seja, quando os siameses, né, eles reencarnam, nascem com alguns órgãos em comum, a resposta dos espíritos é que coabitam neste corpo duas almas, ou seja, dois espíritos reencarnaram. Dois espíritos reencarnados são duas almas vivas, independente, né, de estarem dividindo órgãos, né, alguns mais, outros menos, às vezes é um só coração, um só pulmão, enfim, tem algumas situações bastante diversas nesses casos, né, dos siameses, tá? Mas a resposta é que sim, são dois espíritos ou duas almas. A 213, se os espíritos se encarnam nos gêmeos pela simpatia, de onde lhes vem a aversão mútua, que às vezes se lhe nota? Lá na resposta, agora há pouco, né? Nós falamos, no momento da explicação, que nem sempre eles são simpáticos um ao outro. Isso é mais comum, né? Eles terem afinidades, né? Ter virtuosidades, virtudes semelhantes, enfim, isso é mais comum. Mas ocorre também a questão de nascerem, serem gerados juntos, terem semelhança física, mas serem totalmente antagônicos e com aversão um ao outro, né? Isso até foi tema de novelas, de filmes, né? De gêmeos que se odeiam, né? Então, isso é possível, tá? Isso está dentro das possibilidades. E qual é a resposta? Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Não é regra. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Mais complexo ficou ainda, né? Porque esse lutar juntos, obviamente, que aí se estende uma gama de situações que podem ser colocadas, né? Do porquê esse projeto kármico de estar juntos nesse processo, ou seja, algo a ver necessariamente, né, com as vidas passadas desses dois indivíduos, né? Então há uma gama de possibilidades do porquê estarem juntos e quererem estar, né, como diz a resposta, lutando juntos, né? Então às vezes vem um diferente do outro, um bom, um mau, um evoluído, outro menos evoluído, ou que não se gostam, né? Enfim, isso realmente pode acontecer e as causas são aquelas, né? Não há como precisar, né? O bom da doutrina é que não existe uma precisão nessas respostas, porque as possibilidades são imensas, não é? E nós sabemos de todas as possibilidades. Então a resposta ela é objetiva no sentido de que não é regra que sejam simpáticos, não é regra que os espíritos sejam simpáticos, né, e semelhantes e com afinidades, não é regra determinante, né, e que os espíritos maus também reencarnam, né, quer seja para evoluir, quer seja para, enfim, para suas provas, mas eles também, né, a oportunidade da reencarnação ela acontece de acordo com cada merecimento ou cada objetivo, né, do projeto kármico, não é?
Isso foi a 213. 214. O que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? O que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Vamos direto à resposta dos espíritos. Linguagem figurada. Para simbolizar que seu ódio seja antigo, fazem-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente os homens não têm muito claras as imagens poéticas. Olha, no bebê lutar no ventre da mãe, olha, eu acho que nós acreditamos que isso está fora de um projeto de criação, né? Eu acho que nós achamos, né, nós acreditamos que realmente seja uma linguagem figurada, às vezes as movimentações, enfim, a forma de movimentação desses fetos ou desses bebês, né, podem, né, numa linguagem figurada, carnavalesca, enfim, trazer essa impressão de que lutam no ventre da mãe, né? É linguagem do povo, né? Mas não tem sentido, tá? E aí, tipo, simbolizam que eles que se odeiam por causa de vidas passadas e não sei o que, papapá. Quer dizer, há uma série de opiniões, né, que se dividem para poder justificar, né, esses embates que às vezes ocorrem entre os gêmeos. Enfim, dentro do projeto kármico a gente só pode ter sugestões que talvez pode isso, talvez pode aquilo, talvez possa ser isso, talvez possa ser aquilo, porque a possibilidade ou aquilo que realmente o faz parte do quê? Faz parte de cada indivíduo, né? Então não somos nós que vamos estar julgando se existe, se não existe, quem é bom, quem é ruim. A gente já não tem essa, né, essa autoridade, essa autonomia de fazer julgamentos, inclusive de quem é bom, quem é ruim. Então a gente, né, às vezes a gente, considera fulano uma pessoa boa, considera fulano uma pessoa boa pelo que se vê de fora, externamente, né? Agora, como é que nós sabemos se essa pessoa é realmente boa? Para nós é impossível, né? Suas ações, pode ser, mas a bondade é uma característica que ela está dentro, ela sai de dentro, ela está dentro, como se diz, né, do coração. Então, como é que nós podemos saber, né, que às vezes algumas caridades são entre aspas, né? São situações que as pessoas fazem às vezes para se dar bem, às vezes, né, para não, né, para demonstrar alguma coisa ou com interesse, algum outro interesse, e alguns realmente são bons, né? Mas não nos cabe julgar. Eu acho que nós temos que procurar sim nós, porque o único bom, o único certo, errado, ou bom ou ruim que nós conhecemos somos nós. É de nós. Então, dependente do outro, se ele está sendo verdadeiro, falso, hipócrita, enfim, é o problema dele. O que nós temos que cuidar é com as nossas virtudes e os nossos defeitos, os nossos vícios. Isso é fantástico, né? Porque nós podemos mudar a nós. Talvez nos mudando a gente consiga, né, influenciar outro a mudar. E a gente influencia, e sabemos disso, né? Em tempos de influenciadores, nós sabemos que a gente influencia, tanto por bem quanto por mal, não é? Então, que a gente cuide, né, das nossas virtudes, que a gente cuide dos nossos vícios, para que a gente possa ser, sim, influenciadores do bem, né? Essa é a sacada, essa é a vontade, né? Nem sempre conseguimos,
É uma luta constante. Não é fácil ser bom na plenitude, ser do bem na plenitude, mas é um esforço que se deve fazer, né? Buscar o conhecimento, como a gente busca através dos estudos, né? Buscar situações, né, de aplicação prática desse conhecimento. Isso nos faz melhor, isso nos vai fazer melhor, isso vai nos fazer uma grande diferença a nós, né? E na medida que nos faz diferença a quem recebe um carinho, uma caridade, né, um conforto que a gente possa oferecer. É isso, e é sobre isso. A nossa aulinha curtíssima de novo, né, a gente faz bem curto para que a gente possa, poucas coisas, mas que essas poucas coisas e informações possam realmente nos contaminar, né, através da nossa boa vontade, do nosso bem-querer, né? Que Jesus nos abençoe e até a próxima.